Obrigado primeiro pelo tempo de vocês, obrigado por estarem aqui. E hoje eu trouxe um conteúdo que ele não vai ser o conteúdo talvez mais simples, mas é o conteúdo que eu acredito que vai ajudar você a de fato como utilizar e criar conteúdos que vai te ajudar a vender mais na internet. Quem é empresário aqui? Só para ter uma noção. Quem é um empresário com um negócio bem sucedido, que está gerando lucro, está legal? Quem gostaria agora de melhorar os resultados como empresário? Ixi. Vou te passar muita informação bacana. Então, primeiro de tudo, eu quero contar um pouco da minha história para você entender como é que eu cheguei até aqui. E eu falo muito de mentalidade, esse é o assunto desse meu livro novo, e eu vou pegar alguns minutos para a gente conversar sobre isso, porque se você não entender que o empreendedorismo é um jogo muito mais mental do que técnico, nem todas as maiores habilidades que eu te colocar aqui vão talvez ajudar você a ter resultado. Por quê? Imagina que o que impede a grande maioria das pessoas de terem resultado é que elas se importam demais com a opinião de outras pessoas. Você deveria postar algo na tua rede social, você não posta. Por quê? Porque teu amigo vai falar que você é besta. Aí você não posta. Você vai postar um vídeo, mas você tem medo que aqueles teus amigos lá no grupo do WhatsApp vão fazer brincadeirinha. Eu entendi que a grande maioria das pessoas, elas não têm resultados na vida. E a primeira coisa que eu quero te falar para você guardar, antes de a gente começar a entrar no técnico, é que 99% das pessoas, elas não vivem a vida que elas gostariam. O teu tio que quer opinar sobre teu negócio e não tem um negócio lucrativo, ele não tem que falar nada, porque ele não tem resultado. Acabou. Talvez tua mãe e teu pai que falaram para você fazer alguma coisa que eles gostariam que você fizesse e você acreditou, você fez porque você queria agradar a sua mãe e teu pai. Só que talvez você está infeliz, porque não é necessariamente aquilo que você ama fazer. E eu acredito que fazer o que você ama é a forma mais simples, estratégica e inteligente de você ter mais resultado. Porque você nunca vai conseguir competir em alta performance contra alguém que é apaixonado naquilo que faz. Não dá. Eu sou tão apaixonado nas coisas que eu faço, que eu posso fazer isso durante o dia inteiro. E no meu tempo livre, adivinha o que eu quero fazer? A mesma coisa. Quando você não é completamente apaixonado, sabe o que acontece? Você começa a procrastinar. Você abrir um negócio, talvez pelo dinheiro que aquilo poderia te dar, e não pelo impacto que você poderia ter. Você provavelmente não vai ganhar muito dinheiro. Porque como você ganha o dinheiro importa. Porque as pessoas percebem. E é muito maluco, porque eu sempre falo, quando eu começo a contar a minha história é uma história de filme, literalmente. Desde cedo, eu tinha uma coisa com música. Vou te contar um pouco da minha história, apenas porque eu acho que isso é importante para você entender como eu cheguei até aqui, e é importante para você entender como que talvez eu tive resultados muito expressivos antes dos 30 anos de idade. Eu sempre quis trabalhar com música. Eu acredito que sorte é quando a competência encontra oportunidade. Porém, se é que eu nasci com alguma coisa, com 3 anos de idade eu já queria ter o piano, eu pedia para meus pais, pô, quero um violão. Eu gostava, tocava uma música no comercial, eu dançava, desde pequenininho eu tive isso. E aí eu lembro que eu cresci sendo o cara mais tímido da escola, falar em público, sem chance. Se você me falasse para o Marco de anos atrás que eu estaria fazendo uma palestra assim, o Marco não acreditaria. Porém, eu sempre soube que a timidez era uma merda. Porque ela me impedia de fazer coisas que eu gostaria de fazer, porém não conseguia. Mas eu queria. Eu imagino que muita gente que talvez tem medo de gravar vídeos, que eu sei que é um medo comum, na verdade você não tem o medo da câmera, você tem medo do julgamento do que a outra pessoa vai falar. E isso te prende. Então, eu cresci essa pessoa tímida e sem falar em público, sem gravar vídeo, qualquer coisa do tipo, mas eu tinha um sonho, que era, eu quero ser produtor musical e trabalhar com celebridades. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Só que naquela época, eu não conseguia ver como isso era possível. Eu já tocava, eu queria até ter um álbum e tudo mais, mas eu pensava comigo, como é que eu vou ser um artista se eu não consigo falar em público? É incongruente.
Como é que eu vou fazer um show se eu tenho vergonha de estar no palco? E aí eu fui pensando sobre isso e tal, e olha que curioso. O primeiro momento que eu acho que foi crucial para mudar a minha cabeça foi quando, numa aula de filosofia na escola, a professora falou assim: eu quero que vocês me contem agora o que vocês vão ser quando vocês crescerem. E aí os amigos levantaram: advogado, médico, esteticista. Aí eu levantei e falei: produtor musical. Todo mundo: vai ser vagabundo. Só que aquela professora virou pra mim e falou assim: você tem toda a pinta. Quando ela falou isso, eu voltei para casa em estado de êxtase. Porque foi a primeira pessoa que me viu, não como eu estava, mas como eu poderia ser. E eu tô te falando isso porque cada pessoa que está aqui hoje, não me importa o que você viveu ou como está o teu negócio agora. Você pode estar na maior adversidade do mundo, mas isso não vai continuar assim desde que você faça o que tiver que ser necessário pelo tempo necessário. O fracasso só acontece para quem desiste dentro do empreendedorismo. E tudo grandioso leva tempo. Então, quando ela falou isso, eu não consegui ver perspectiva de como que eu ia me tornar aquilo que eu gostaria. Porém, foi a primeira pessoa que virou para mim e me viu como eu poderia ser. E isso teve impacto em termos da minha autoestima muito forte. Porque pouco a pouco eu comecei a acreditar. E isso é uma coisa que antes da gente entrar no técnico, a gente vai falar muito sobre isso, é importante que você acredite que de fato a rede social pode te ajudar. E é muito simples o conceito. Alguém aqui tem Facebook, Instagram ou alguma rede social? Levanta a mão, por favor. Alto, segura. Redes sociais funcionam. O que importa pra gente, é isso que eu quero que você tenha a crença logo no começo, o que importa pra mim é a atenção das pessoas. Não me importa Facebook, não me importa Instagram, não me importa se é TikTok. O que me importa é aonde a atenção das pessoas está. Se a atenção das pessoas está nas redes sociais, você pode usá-la para vender. Se você não está usando, o problema não é a rede. O problema é você, que ainda não sabe necessariamente como fazer isso. Obrigado primeiro pelo tempo de vocês, obrigado por estarem aqui. E hoje eu trouxe um conteúdo que ele não vai ser o conteúdo talvez mais simples, mas é o conteúdo que eu acredito que vai ajudar você a de fato como utilizar e criar conteúdos que vai te ajudar a vender mais na internet. Quem é empresário aqui? Só para ter uma noção. Quem é um empresário com um negócio bem sucedido, que está gerando lucro, está legal? Quem gostaria agora de melhorar os resultados como empresário? Ixi. Vou te passar muita informação bacana. Então, primeiro de tudo, eu quero contar um pouco da minha história para você entender como é que eu cheguei até aqui. E eu falo muito de mentalidade, esse é o assunto desse meu livro novo, e eu vou pegar alguns minutos para a gente conversar sobre isso, porque se você não entender que o empreendedorismo é um jogo muito mais mental do que técnico, nem todas as maiores habilidades que eu te colocar aqui vão talvez ajudar você a ter resultado. Por quê? Imagina que o que impede a grande maioria das pessoas de terem resultado é que elas se importam demais com a opinião de outras pessoas. Você deveria postar algo na tua rede social, você não posta. Por quê? Porque teu amigo vai falar que você é besta. Aí você não posta. Você vai postar um vídeo, mas você tem medo que aqueles teus amigos lá no grupo do WhatsApp vão fazer brincadeirinha. Eu entendi que a grande maioria das pessoas, elas não têm resultados na vida. E a primeira coisa que eu quero te falar para você guardar, antes de a gente começar a entrar no técnico, é que 99% das pessoas, elas não vivem a vida que elas gostariam. O teu tio que quer opinar sobre o teu negócio e não tem um negócio lucrativo, ele não tem que falar nada, porque ele não tem resultado. Acabou. Talvez tua mãe e teu pai que falaram para você fazer alguma coisa que eles gostariam que você fizesse e você acreditou, você fez porque você queria agradar sua mãe e teu pai. Só que talvez você está infeliz, porque não é necessariamente aquilo que você ama fazer. E eu acredito que fazer o que você ama é a forma mais simples, estratégica e inteligente de você ter mais resultado. Porque você nunca vai conseguir competir em alta performance contra alguém que é apaixonado naquilo que faz. Não dá. Eu sou tão apaixonado nas coisas que eu faço que eu posso fazer isso
durante o dia inteiro. E no meu tempo livre, adivinha o que eu quero fazer? A mesma coisa. Quando você não é completamente apaixonado, sabe o que acontece? Você começa a procrastinar. Você abrir um negócio, talvez pelo dinheiro que aquilo poderia te dar, e não pelo impacto que você poderia ter. Você provavelmente não vai ganhar muito dinheiro. Porque como você ganha o dinheiro importa. Porque as pessoas percebem. E é muito maluco, porque eu sempre falo, quando eu começo a contar a minha história é uma história de filme, literalmente. Desde cedo, eu tinha uma coisa com música. Vou te contar um pouco da minha história, apenas porque eu acho que isso é importante para você entender como eu cheguei até aqui, e é importante para você entender como que talvez eu tive resultados muito expressivos antes dos 30 anos de idade. Eu sempre quis trabalhar com música. Eu acredito que sorte é quando a competência encontra oportunidade. Porém, se é que eu nasci com alguma coisa, com 3 anos de idade eu já queria ter o piano, eu pedia para meus pais, pô, eu quero um violão. Eu gostava, tocava uma música no comercial, eu dançava. Desde pequenininho eu tive isso. E aí eu lembro que eu cresci sendo o cara mais tímido da escola. Falar em público, sem chance. Se você me falasse pro Marco de anos atrás que eu estaria fazendo uma palestra assim, o Marco não acreditaria. Porém, eu sempre soube que a timidez era uma merda. Porque ela me impedia de fazer coisas que eu gostaria de fazer, porém não conseguia. Mas eu queria. Eu imagino que muita gente que talvez tem medo de gravar vídeos, que eu sei que é um medo comum, na verdade você não tem o medo da câmera. Você tem medo do julgamento do que a outra pessoa vai falar. E isso te prende. Então, eu cresci essa pessoa tímida e sem falar em público, sem gravar vídeo, qualquer coisa do tipo, mas eu tinha um sonho, que era, eu quero ser produtor musical e trabalhar com celebridades. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Só que naquela época, eu não conseguia ver como isso era possível. Eu já tocava, eu queria até ter um álbum e tudo mais, mas eu pensava comigo, como é que eu vou ser um artista se eu não consigo falar em público? É incongruente. Como é que eu vou fazer um show se eu tenho vergonha de estar no palco? E aí eu fui pensando sobre isso e tal, e olha que curioso. O primeiro momento que eu acho que foi crucial para mudar a minha cabeça foi quando, numa aula de filosofia na escola, a professora falou assim, eu quero que vocês me contem agora o que vocês vão ser quando vocês crescerem. E aí os amigos levantaram, advogado, médico, esteticista. Aí eu levantei e falei, produtor musical. Todo mundo, vai ser vagabundo. Só que aquela professora virou pra mim e falou assim, você tem toda a pinta. Quando ela falou isso, eu voltei pra casa em estado de êxtase. Porque foi a primeira pessoa que me viu, não como eu estava, mas como eu poderia ser. E eu tô te falando isso porque cada pessoa que está aqui hoje, não me importa o que você viveu ou como está o teu negócio agora. Você pode estar na maior adversidade do mundo, mas isso não vai continuar assim desde que você faça o que tiver que ser necessário pelo tempo necessário. O fracasso só acontece para quem desiste dentro do empreendedorismo. E tudo grandioso leva tempo. Então, quando ela falou isso, eu não consegui ver perspectiva de como que eu ia me tornar aquilo que eu gostaria. Porém, foi a primeira pessoa que virou para mim e me viu como eu poderia ser. E isso teve um impacto, em termos da minha autoestima, muito forte. Porque pouco a pouco, eu comecei a acreditar. E isso é uma coisa que antes da gente entrar no técnico, a gente vai falar muito sobre isso, é importante que você acredite que de fato a rede social pode te ajudar. E é muito simples o conceito. Alguém aqui tem Facebook, Instagram ou alguma rede social? Levanta a mão, por favor. Alto, segura. Redes sociais funcionam. O que importa pra gente, é isso que eu quero que você tenha a crença logo no começo, o que importa pra mim é a atenção das pessoas. Não me importa Facebook, não me importa Instagram, não me importa se é TikTok. O que me importa é aonde a atenção das pessoas está. Se a atenção das pessoas está nas redes sociais, você pode usá-la para vender. Se você não está usando, o problema não é a rede. O problema é você, que ainda não sabe necessariamente como fazer isso.